Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano Souza e nós perdemos uma pessoa muito importante, uma amiga, uma irmã em Cristo. E o que ocorre? Eu, há mais de 6 anos que eu não vou para nenhum sepultamento, né? Em Salvador. Algumas pessoas que me conheceram desde a infância faleceram e assim, por conta desse ser um momento que é muito sofrido para a grande maioria, né? Sofrido para quando a gente gosta de alguém, tem uma história com alguém. Então, assim, esse momento é um momento muito sofrido e eu estava, de fato, buscando não mais participar. Então, há mais de 6 anos que eu não tenho participado de sepultamento de ninguém. Inclusive uma tia-avó minha, né, que me tinha como filho, ela faleceu, a irmã da minha avó e da minha tia-avó, e eu não fui para o sepultamento dela. Uma minha relatou que ela parecia que estava dormindo, ela estava exalando uma paz que era inacreditável, né? Que o sepultamento dela não parecia, era um velório, não parecia um velório, de tamanha paz que estava naquele local. Só que assim, eu nunca havia participado de um velório de uma pessoa cristã, apesar de ser cristão, né? Eu nunca participei de um velório cristão. E o que é que acontece? Eu vou contar a história dessa pessoa que faleceu, essa irmã, a irmã Venina, faleceu na sexta-feira. Ela estava na congregação dela e ela era uma obreira, estava lá fazendo a obra, sentiu uma dor no peito e faleceu. Não deu nem tempo de darem socorro. Ela simplesmente disse que não estava passando bem, que estava sentindo uma agonia no peito. Eu acredito que as irmãs que estavam com ela fazendo a obra deve ter, né, pego ela e dito, não, senta aqui e tal. E aí eu acredito que só foi o tempo mesmo de sentar e ela faleceu. O interessante nisso é o seguinte, aí você que está assistindo vai dizer assim, interessante, né? É interessante. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ouvir toda a história e vai entender o que eu estou iniciando aqui o diálogo, né? Ela sempre disse para algumas pessoas que quando o Senhor fosse levá-la, que ela gostaria de ser levada fazendo a obra. Interessante. E foi quando o Senhor levou ela, né? Na sexta-feira. Hoje eu tô na madrugada de sábado para domingo, então hoje, oficialmente falando, é domingo, dia 28 de agosto. O fato, então, aconteceu no dia 26, na sexta-feira. Ontem, sábado 27, hoje, domingo, são 1h07 da madrugada, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, aconteceu na sexta-feira. E assim o Senhor realizou, né, o desejo do coração dela. O primeiro ponto que eu coloco como interessante, né? E outro ponto interessante, ela era uma pessoa, uma serva de Deus, sim, uma pessoa muito dedicada. Todos que conheciam ela sempre afirmaram a dedicação dela à obra do Senhor. Ela perdeu o esposo, não tem muito tempo também, tem uns meses, poucos meses aí que ela perdeu o esposo e não entrou em depressão, continuou fazendo a obra, porque assim, era uma pessoa muito dedicada à obra. E tanto é que a minha sogra, ela deu um infarto e ficou por 9 dias internada no hospital AMU, Hospital
municipal de urgências aqui em Guarulhos. E essa irmã Venina, essa serva do Senhor, ela, toda vez que ela orava, ela passava para a gente. Ela ia para um culto. Eu até comentei ontem, no sábado, com a minha esposa sobre isso, e a gente riu, né? Assim, porque ela era uma pessoa muito assim, cativante, né? Muito cativante. Ela ia pro culto, ela dizia, mandava pra gente, ó, ô meu irmão, ô minha irmã, Cássia, a gente, acabei de orar pela irmã Nancy, pedir oração aos irmãos, ela ia fazer visita em alguma igreja, em alguma denominação, ela dizia, ó, acabei de vir, eu e as irmãs fomos orar, fazer uma visita na igreja tal, e oramos por ela, pedimos oração aos irmãos lá, aí ela ia no outro dia para outra igreja, ela, ó, fui para a igreja, fomos visitar a igreja tal, oramos lá por ela, levantamos o clamor, pedimos aos irmãos para ajudar a gente no clamor, coloquei o nome dela lá no círculo de oração. 3 horas da madrugada ela mandava mensagem, mandava áudio, acabei de vir da vigília, 3, 4, 5 horas da manhã, acabamos de chegar da vigília, oramos pela irmã Nancy, pedi para os irmãos levantar um clamor, e levantamos um clamor ali pela vida da irmã Nancy. Eu creio em nome de Jesus que ela vai sair, que ela já está curada em nome de Jesus. Então, assim, uma mulher de fé. Era todo dia, várias vezes durante o dia, ela ia visitar alguma denominação, ela mandava o áudio dizendo, ó, irmão Adriano, irmã Cássia, visitei a igreja tal, oramos, pedi oração lá para o pastor tal, ao bispo e tal, sempre ela passando a gente, assim, pra gente em tempo real, as orações dela pela minha sogra, que elas eram muito amigas, né? E a gente recebeu essa notícia, como dito, da minha sogra, e assim, não foi algo comum para mim. Por que não foi algo comum? Porque, como eu disse no início do vídeo, eu já há mais de 6 anos que eu não participo, não por insensibilidade, como eu disse, por não suportar mais esses momentos de sofrimento alheio, porque muita gente sofre, muita gente, né, com a perda da pessoa, com a partida. Então eu preferia ficar sempre com a imagem, as melhores imagens, e não com aquela imagem da partida. Mas dessa vez foi muito diferente. Deus me incomodava muito, muito, para que eu fosse para o sepultamento da irmã. Eu não estava entendendo o porquê. Como eu disse, eu nunca participei de um sepultamento de uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, e foi algo muito, como é que eu posso dizer? Foi algo muito, foi uma partida abençoada. Lógico que não da vida dela, porque se ela faleceu na sexta-feira, então ali nós estávamos sepultando o corpo, porque o espírito já havia sido levado ao Senhor. O Senhor já havia levado para perto dele. Eu creio muito, porque é o que eu senti no meu coração, que o Senhor de fato realizou o que estava no desejo do coração dela, não permitiu que ela ficasse sofrendo, não permitiu que ela ficasse penando no hospital, né? Ela não teve uma passagem sofrida. Foi algo que, assim, como se o Senhor tivesse de fato vindo e recolhido o espírito dela para ele, e era uma paz que eu nunca vi em um sepultamento. Nunca vi uma paz tamanha no sepultamento. Pessoas estavam chorando, eu chorei, mas a gente cantamos ali um dos louvores que ela mais gostava, que é a Rude Cruz. Quem conhece sabe que é da harpa cristã, né? As obreiras da congregação dela estavam
uniformizadas, com o uniforme que ela usava, né? Que cada uma, o grupo de obreiros tem um uniforme padrão, ela estava com o uniforme padrão, foi sepultada com o uniforme dela, se não me engano, porque eu não quis chegar perto, mas se não me engano, de acordo com a minha esposa acabou de dizer aqui, ela foi sepultada com o uniforme, né? E as obreiras louvaram lá um outro louvor muito interessante, muito lindo que nós louvamos também Morte e Dor Nunca Mais, Tristeza e Dor Nunca Mais. E assim foi muitas palavras do bispo da congregação dela, foi bastante sucintas e bastante reflexivas dentro da palavra, não foi ali uma pregação, não houve ali uma pregação como se tivesse num púlpito evangélico. Ele levou palavras dentro da Bíblia, né? E que foram palavras bem colocadas e que nos fizeram refletir, mas assim, houve uma grande paz, houve uma grande paz ali naquele sepultamento da irmã Venina, e aí eu consegui entender o porquê que Deus colocou o desejo no meu coração de ir para o sepultamento dessa irmã. Ali eu não tinha dúvida de que ela era uma serva de Deus, porque Deus a todo momento, quando eu recebi a notícia do falecimento dela, eu já sabia devido à postura dela, porque assim, eu não tinha um convívio próximo dela, mas conheço pessoas que tiveram, né, familiares dela que tiveram, eu também conheço. A minha esposa também já teve o convívio próximo, porque ela, como dito, ela era amiga próxima da minha sogra, e assim, eu pude confirmar que Deus se fez presente ali através do Espírito dele naquele sepultamento, que havia paz na partida dela, mesmo com toda a comoção, né, que todos nós sentimos, o filho, o neto, irmãos, sobrinhos, amigos, irmãos que congregavam próximo e aqueles que congregavam em outras denominações, porém tinha contato com ela. Então assim, houve uma comoção, mas não houve um sofrimento, porque ali havia o passear do Espírito de Deus. Então eu pude entender, o porquê, né? O Senhor tanto me incomodou para estar lá após mais de 6 anos sem participar de sepultamentos. Eu pude entender o que é que Deus queria me mostrar, queria me ensinar que a gente pode planejar, como todos nós fazemos planos, como eu faço planos todos os dias, não é errado isso, dentro da palavra, né? O bispo colocou lá que não é errado a gente planejar, mas a gente precisa sempre perguntar e ouvir a isso de uma tia de consideração, a tia Antonina, que ela faleceu agora aí nessa pandemia lá em Salvador, né? Muita saudade dela, porque ela participou também do meu crescimento, da minha adolescência até o meu crescimento, né? 13 para 14 anos, 11, 12, 13, por aí, essa faixa aí de idade, que eu sou amigo dos filhos dela. Então, assim, são muitos anos, né? E ela dizia que a gente deve dizer, todos os planos que a gente fizer, a gente deve dizer se Deus quiser. E ela é uma pessoa católica, mas eu nunca esqueci essa palavra que ela me ensinou. Ela me ensinou, que está na Bíblia, sim, que a gente deve dizer quando a gente fizer plano, sempre se Deus quiser. Tem pessoas que dizem, Deus quer. Não, como é que a gente vai saber o que é que Deus quer?
A gente não tem como saber o que Deus quer, porque nós não sabemos os desígnios de Deus, nós não temos a capacidade de saber o que Deus pensa. Então nós não sabemos o que Deus quer. Nós sabemos o que nós podemos saber que Deus quer, a felicidade do ser humano. Isso é um fato. Deus quer a felicidade do ser humano. Mas se Ele quer que você termine uma faculdade, se Ele quer que você seja rico, se Ele quer que você seja o presidente do país, se Ele quer isso, aí você não tem como saber, ninguém tem como saber. Entendeu? Então, todos os planos que a gente fizer, a gente deve dizer se Deus quiser, que se Deus quiser vai acontecer. Se Deus não quiser, por mais que você lute, não vai acontecer. Como eu fiz o possível para ser um policial, mas os meus planos não são os planos de Deus. Eu queria ser um policial justiceiro e Deus nunca permitiu que eu passasse nenhum concurso que eu fiz para a polícia lá em Salvador. E hoje eu entendo que Deus não queria sangue nas minhas mãos. Como dito, eu queria ser um policial justiceiro. E não era isso que Deus queria para mim. Deus queria para mim que eu resgatasse vidas e não que eu tirasse vidas, independente de ser de bandidos. Enfim, então esse vídeo está um pouco longo, eu vou encerrar por aqui, mas deixo essa reflexão para você que está podendo assistir esse vídeo, que vamos viver o hoje e lembrar que o hoje a gente deve se preocupar com o amanhã. Como assim? Viver o hoje em Cristo, porque quando a gente dorme não sabe se acorda. Mas quando a gente serve a Cristo de verdade, a gente tem essa certeza de que na nossa partida dessa terra, que o corpo vem do pó e vai voltar para o pó, existe o outro lado, que é o lado chamado espírito. Para onde vai o meu espírito? Para onde vai o seu espírito? E essa certeza tem quem serve a Jesus. Não quero convencer ninguém. Se você tem outro entendimento, você tem o seu direito, você pode comentar aí que existem outros caminhos, mas eu creio em um único caminho à salvação, que é Jesus, porque ele diz nas Escrituras Sagradas que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu creio nessa verdade. Você não é obrigado a crer, você não é obrigado a aceitar. O objetivo desse vídeo não é convencer você disso, é expressar o que eu senti, o que ocorreu nesse final de semana, né, que tá recente, né, algo que assim foi assim uma perda, porém algo assim que também nos trouxe uma paz, uma reflexão e uma paz de espírito, porque todos que estavam lá tinham certeza de que o Senhor veio buscá-la para Ele, por ela estar agradando muito a Ele. Então eu acredito que Deus resolveu levá-la para perto dele. Eu creio, estou sentindo muito no meu coração que foi dessa forma. Então eu fico por aqui, né? Te peço que você reflita a respeito do seu caminho, de como você está vivendo, de o que você quer para sua vida após a morte, se você acredita que existe uma vida após a morte. E então fica essa reflexão do que você está fazendo, do que eu estou fazendo, da certeza que a gente tem da nossa vida eterna após a morte, tá? Desejo para você, para finalizar, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Valeu!